Olha, nessa época de confraternizações de fim de ano, é comum a realização de festas em condomínios. São reuniões que acontecem dentro dos apartamentos e até em áreas comuns dos prédios, como o salão de festa, área da piscina e até no estacionamento. Mas para que esses momentos de lazer não causem nenhum mal-estar entre os vizinhos, é preciso ter bom senso e respeitar regras básicas de convivência. Caso contrário, multas podem ser aplicadas a depender do regulamento interno de cada condomínio. Vamos falar mais sobre esse assunto com a advogada Iana Calheiros, que é especialista em direito condominial. Muito boa noite, Iana. Quais são os problemas mais comuns nessa época do ano que existem nos condomínios, né? Queixas entre os vizinhos. O que é mais comum? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, realmente, esse período de final de ano, de festividade, de confraternização, traz também mais de sabores aos condôminos, aos síndicos, que precisam estar mediando situações referentes principalmente a barulho. Confraternização, essa questão de estar junto com a família, junto com o amigo nessas festividades de Natal e de Réveillon também, acabam trazendo vários conflitos dentro do condomínio. Então, ainda que se tenha o regimento interno e a convenção, é realmente o que se tem em mente, o que você já pontuou aqui, é o bom senso entre os condôminos para que a gente possa ter um final de ano bem mais tranquilo dentro do nosso lar, que também é dentro do nosso condomínio. É assim, as pessoas primeiro, né, tem que deixar uma lista na portaria. Se você vai receber um grupo de pessoas, veja, o porteiro não tem obrigação de saber quantas pessoas cada apartamento vai receber, nem os nomes. E por uma questão de segurança, né, Iana, é sempre bom dizer às pessoas que deixem. Tem gente que nem lembra de comunicar ao porteiro, mas depois que acontece algum problema no condomínio aí, de quem é essa responsabilidade? Então é importante que as pessoas tomem alguns cuidados. Se vão receber parentes, amigos em casa, primeira coisa é avisar na portaria, né? O grupo, os nomes, se possível. Também com relação ao som, volume de som, barulho dentro de casa. A gente sabe que também tem que contar com a colaboração, né? Um pouquinho de paciência do vizinho, porque não dá para ser aquele silêncio como em uma época qualquer, época de festa. Então vai ter cadeira arrastando, vai ter gente rindo, falando alto. Tem que ter paciência, mas tem limite, não é isso? É sim. Referente aos convidados, não foge a uma festividade que poderia acontecer no aniversário, poderia acontecer em outro momento de uma reunião, dentro do apartamento, ou até mesmo no aluguel de um salão de festa, de um espaço reservado para uma confraternização ou qualquer outro evento. Tem gente que prefere deixar na portaria, ou simplesmente o porteiro está interfonando, ou mesmo ligando para aquele condômino para estar realizando aquela autorização. Realmente tem que verificar dentro do condomínio o que seria o mais indicado e também o que traga menos dissabor à coletividade. Referente ao barulho, dentro dessas questões, principalmente agora de final de ano, nós ainda estamos em pandemia, apesar de já termos a questão da vacinação muito avançada aqui no nosso estado, mas ainda assim é recomendado que seja dentro de suas casas, junto com a sua família, junto com seus amigos. Dentro dessas unidades, realmente não vai ser só uma cadeira arrastando, ou um salto alto, ou uma gargalhada esporádica. Ainda mais que nesses finais de ano, nós sabemos que essas festividades procuram sempre ultrapassar aquele horáriozinho que muita gente tem em mente, que está ali naquele regimento, que seria das 22 horas. Muitas vezes é o primeiro horário que está começando a chegar esses convidados. O barulho ele também é tratado pela nossa legislação geral, é uma contravenção penal também. Nós temos como crime ambiental a questão da exceção dos decibéis. Agora, neste momento, o que é necessário, sim, voltamos a frisar, é aquela paciência, aquela combinação, é uma exceção. Agora, lembrando sempre que antes mesmo dessa festividade, que estarão começando a ocorrer no final dessa semana que vem, que o síndico, a administradora, que eles passem comunicados, que eles passem novamente relembrando as regras do condomínio, para que possam, então, minimizar esses dissabores.
É isso que você falou, é bem importante, porque a comunicação muda tudo, né? Você entrar no elevador e tem lá um comunicado, uma advertência, uma chamada de atenção, ajuda aquela pessoa que não está tendo um bom comportamento a se ligar, a prestar atenção e evitar situações desagradáveis, até com animais também, né? No condomínio, na área de convivência. Então, primeiro a comunicação. Quem é síndico, síndica, administrador, deve estar sempre orientando os moradores daquele conjunto residencial, seja prédio, seja casa, o que é admitido, o que não é. Então, legal você lembrar isso, né? Se você é síndico, está assistindo, já preparou a tua comunicação, a tua carta para os moradores, não custa nada, né? Pedir o bom senso. Agora, eu queria saber de você que é advogada, se as pessoas, de forma geral, têm acionado mais a justiça, entrado realmente na justiça para resolver conflitos, né, de vizinhança, conflitos de interesse. As pessoas estão cobrando mais, estão exigindo mais isso na justiça, Iana? Sim, estão exigindo muito mais na justiça. A gente verificou durante esses 2 anos pandêmicos, né, 2020 e 2021, onde os condomínios estão lotados de pessoas trabalhando em home office. Agora a gente conseguiu retornar um pouco, né, da vida que nós tínhamos antes, mas muitas pessoas em casa. Então acabou gerando sim muitos conflitos de vizinhança. E o que às vezes também gera aquele conflitozinho dentro do condomínio, naquela assembleia condominial, é o limite do condomínio. É justamente essa questão do bom senso, é justamente essa questão da paciência. Muitas vezes aquela questão de vizinhança realmente se dá entre dois vizinhos. O que nós precisamos ter em mente é que o condomínio age sempre em nome da coletividade. Então, muitas vezes, temos 4 vizinhos, de repente, num andar, mas somente um se incomoda com o barulho do outro. Então, é nesse momento que é um conflito de vizinhança. Então, caberia ao síndico uma mediação, mas não necessariamente uma intervenção mais direta nesse sentido. Mas, na justiça, realmente temos tido muito mais casos referente principalmente a barulho. E a barulho, a título de informação a quem está nos assistindo, também durante o dia, que muitas pessoas acreditam que durante o dia, durante aquele horário ali de 8 às 22, tudo é permitido, não existe limites. Mas, na verdade, existe sim um limite, existe um limite até normatizado, né, pelas NBRs, da questão dos decibéis. Então, muitíssima atenção, não somente agora, nesse período festivo, mas também durante todo o ano, para que a gente não possa ter mais conflitos aí chegando ao judiciário. Agora, antes de encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta para você, que eu tenho certeza que quem está em casa não sabe disso. Com relação à decoração da fachada, né, do apartamento. Tem gente que adora enfeitar. Então, coloca lá seu pisca-pisca, coloca tudo pendurado, né, na varanda. Só que passa o Natal, passa o Ano Novo e a pessoa não retira. E aí, se o condomínio pedir para a pessoa tirar por descaracterizar a fachada do prédio, a pessoa deve tirar ou deve dizer assim, ah, não, aqui é meu apartamento, eu decoro do jeito que eu quiser a minha porta, o meu corredor, a minha fachada. Como é que fica essa situação? Porque tem também orientação para isso. Tem sim, Beatriz. Realmente acontece muito. É muito comum as pessoas entenderem, apesar de morarem no condomínio e usufruírem de tudo de bom que um condomínio tem, nós sabemos que também tem regras. E o que acontece? Apesar de eu ter o meu apartamento, muitas pessoas falam, ele é próprio, mas não é essa questão de ser inquilino, ou ser proprietário, ou de estar financiado. É uma questão que você está vivendo em comunidade e aquela comunidade exige regras. Dentro de um condomínio, a fachada, inclusive a questão de corredor, de hall, ele segue uma padronização. E diante disso, aquele condômino, aquela pessoa, aquele morador, ele precisa seguir o que o condomínio está determinando e que já foi uma decisão anterior, muitas vezes contida em convenção ou em ata assemblear, de modo que ele deve sim estar obedecendo, né, aquela situação que o condomínio está solicitando, está efetuando a retirada daquela decoração e, caso contrário, pode sim ter penalidades, advertência, multa e, quem sabe, até uma ação judicial com obrigação de fazer para a retirada daquela decoração. Tá bom, muito obrigada então pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade Alerta, trazendo esse ponto importante, tão perto das festas, né? Obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Muito obrigada, boa noite.